Bom, quando o ministro Barroso mandou o presidente Pacheco abrir CPI, certamente sabia dessa situação, né? E eu acho que é necessário, sim, a presencial. O senador de Rondônia está citando o ministro Celso de Mello, que tem toda a razão nos seus argumentos. Já imaginou o depoente está se sentindo cercado pelas perguntas e aperta um botãozinho dizendo que se enganou e sai do ar. E aí desconectou, vai parar para pensar, vai parar para consultar alguma coisa, né? E mais, o detetor de mentira da percepção, né? Assim, na presença a gente sabe para que lado está indo o olho do mentiroso. Então acho que é necessário, sim, numa CPI, a presença, né? Tanto nas relações entre os integrantes da CPI, quanto no interrogatório daqueles que forem convocados. E para a semana que vem a gente já está esperando aí Mandetta, Tais, Pazuello, depois Queiroga, com o Almirante Barra, da Anvisa, aí vem o Fábio Weingarten, que eu não entendi por que ele estava envolvido na negociação da Pfizer, né, da vacina da Pfizer, sendo secretário de informação, mas enfim, certamente vai explicar isso. Mas, então... semana que vem a gente vai estar ocupado com isso, né? A gente vê aí que o passo seguinte vai ser a investigação também, né, nessa lista das verbas que foram para estados. A gente vê que já teve escândalo no Rio de Janeiro com o governador Witzel, com o governador Carlos Moisés em Santa Catarina, o governador Wilson Lima tem pedido de afastamento, já foi denunciado, inquérito com o governador Helder Barbalho, já foi preso até o ex-secretário de saúde aqui do Distrito Federal. Então, tem muita coisa mesmo para ser investigada, e a gente pode ver aí, essa primeira lista está bem extensa. Bom, não foram só esses três senadores, foi a União dos Advogados do Brasil, o Convergências, o Instituto Federalista e o Movimento Legislação em Vida, junto com os três senadores, né? Mas eu acho que não vai dar em nada, mas o ministro Lewandowski vai ter que fazer uma ginástica diante de um paradoxo, né? Ele vai ter que dizer que interferir na escolha do relator é interferir num assunto interna corporis, coisa que ele votou ao contrário quando aprovaram a liminar de Barroso, dizendo que a CPI tinha que ser instalada, né? Que não era um assunto interna corporis. Mas, enfim, o ministro Barroso é bom nisso, o ministro Lewandowski é bom nisso, ele já fez isso lá com o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, no julgamento da presidente Dilma, né, que saiu condenada, mas não ficou 8 anos inelegível. São essas ginásticas que tem feito aí, às vezes eu fico me perguntando, será que só juraram as disposições transitórias da Constituição, não juraram a Constituição? Fica uma dúvida. Mas, certamente, não vai haver alteração. Os argumentos dos três senadores e dessas entidades todo mundo conhece, né? Não precisa nem se reforçar ou enfraquecer os argumentos. E Renan Calheiros, essa vai ser a CPI em que Renan Calheiros é o relator. Olha, eu vou recordar o que eu ouvi há pouco, nós todos ouvimos, do senador Marcos Rogério. A função do Poder Legislativo é fazer leis e fiscalizar o governo. Essa é a função do Poder Legislativo, não é do Poder Judiciário, né? O que o ministro Marco Aurélio está determinando, faça-se o censo, né? Como se fosse Deus no primeiro dia, faça-se a luz, né? Não tem como, né? E o ministro Paulo Guedes não precisava dar explicação, porque todo mundo sabe que isso foi feito lá na Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista de Orçamento não previu esses 2 bilhões para o censo. Por quê? Porque prevalecem os mesmos motivos pelos quais, no ano passado, o censo, que já tinha gastado 271 milhões para ser feito, e não foi feito, para evitar o contágio, a visita de cada em casa dos agentes. O IBGE estava contratando 204 mil pessoas para fazer isso. Aliás, para o ano de 2020, tinha 2 bilhões e 300 milhões. E desses foram gastos 271 milhões. Né? Então, e não é questão constitucional tampouco. É a Lei 81/84, de 1991, que diz que o censo será feito de 10 em 10 anos. Mas isso era para
Isso foi discutido ano passado e o censo foi suspenso, transferido para o ano que vem. Supostamente, ano que vem a gente vai estar livre, né? Como agora o chefão do IBGE está dizendo, bom, vai ficar para o ano que vem, então todos nós queremos que no ano que vem não haja mais esse impeditivo que é a pandemia, né? Já que não há um impedimento, não pode ser feito o censo neste ano, então vamos usar os 2 bilhões no combate à pandemia, né? Eu iria apresentar um relatório contra ele. Ora, não há segredo nisso, absolutamente nenhum segredo, nenhum segredo. Os senhores levantam suspeição a cada dia, até a suspeição 15 segundos. Na primeira instância de um procedimento do presidente dessa comissão. Tem nada a ver? O que é que tem a justiça com a comissão parlamentar de inquérito? Nós não temos jurisdição com a justiça. Nenhuma, absolutamente. Aqui nós vamos caminhar democraticamente pela maioria. Mas vamos caminhar dessa forma. Nada vai obstruir. Obrigado, senador. Por favor, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas. Eu quero, primeiramente, ressaltar o equilíbrio que nós tivemos na primeira sessão aqui, de respeito entre os colegas. Isso acho que eleva o nível, a harmonia, num momento tão sério da nossa nação. Eu queria responder ao senador Renan Calheiros, com todo respeito a ele, né? Ele não respondeu à questão de ordem do nosso colega Marcos Rogério, que é uma questão, no meu modo de entender, nada de procrastinar, absolutamente. É legítimo, até porque eu não entendo como é que se faz uma careação tecnologicamente. Vai que o sinal na hora cai, na hora de uma resposta importante. A gente sabe como é que funciona um inquérito. Então, tem certas situações que não tem realmente como você fugir. Essa é uma questão óbvia. Sobre a questão do mandado de segurança, senador Renan, é um direito que cabe. Independente olha, o povo brasileiro está com atenção, tem razão, o povo brasileiro está olhando aqui, cada um de nós, o que é que cada um de nós vai fazer, qual é a intenção de cada um de nós aqui com esse trabalho. E nós temos que ter muita responsabilidade com o país nesse momento. O mandado de segurança foi legítimo, foi buscar, na mesma forma que essa CPI veio, através da Justiça, mandando fazer, o Supremo Tribunal. O povo brasileiro que é contra o governo, o povo brasileiro que é a favor do governo, acha que existe um conflito de interesse do senhor. A gente recebe isso, o povo brasileiro dos dois lados acha que existe um conflito de interesse, com todo respeito, porque o senhor tem um filho que é governador. Não tem como fazer meio relatório. Se fosse possível, tudo bem, mas não tem como fazer meio relatório. Então, assim, só para a gente procurar ter o respeito nessa comissão, que eu acho bacana, todos nós aqui temos qualidades, temos virtudes, e a gente, poxa, vamos fazer uma coisa, não a forma democrática, como o senhor falou, eu não vejo isso. Foi combinado um plano de trabalho entre os 7. Todas as reuniões são feitas entre os 7. Vamos lá, vamos jogar. A gente, poxa, tem que ser ouvido. Nunca nós fomos ouvidos para fazer um trabalho aqui independente, um trabalho sério. Então, eu quero apoiar a questão de ordem no senador Marcos Rogério. Eu acho importante que a gente possa ver tecnicamente como é que pode funcionar daqui para frente. Muito obrigado, senhor. E vamos credenciar a doutora Thaís, viu, presidente? Não esqueçamos de credenciar a doutora Thaís. Deixa eu explicar aqui, senador Eduardo Girão. Eu tive uma reunião ontem à noite com o vice-presidente, senador Randolph, e com o relator, senador Renan Calheiros. E até aquela hora já tinha mais de 200 requerimentos. Já eram 11 horas e hoje de manhã chegamos a 288 requerimentos até o momento que eu saí do meu gabinete até aqui. Todo mundo sabe disso, né? Só está às claras, né? Agora, eu anotei uma frase aqui de Renan Calheiros, né? O que tem a ver a justiça com a CPI? Tem tudo a ver, foi a justiça que mandou abrir a CPI, né? Não adianta dizer agora, fazer uma frase dessa. E eu fiquei preocupado com outra frase do presidente da CPI. Aqui dentro, ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. O que significa isso? Cortar mérito. Como assim? Não admite que tem alguém melhor?
é ruim isso, né? Porque são os melhores que nos puxam para cima. Se a gente empurrar os melhores para baixo, a gente vai para baixo. E me chamou a atenção do presidente Omar Aziz dizendo que já existem 288 requerimentos dos integrantes da CPI, seus suplentes, né? Então vai ser um negócio assim burocrático que pode enrolar muito as coisas. Bom, mas só para terminar a questão do censo, Colombo, foi um pedido do governador do Maranhão, que haja o censo, né? Mas não tem dinheiro. Aí eu pergunto, vai sair de onde? Dos cofres públicos do Maranhão, do Tesouro do Estado do Maranhão? Ou o Supremo vai ceder alguma coisa, né? É uma questão administrativa em que o Supremo, que é um tribunal constitucional, está mais uma vez interferindo. Então, é preciso registrar isso para que nós, o povo, né, que somos a origem do poder, né, nos perguntemos se a gente deu esse poder ao Supremo ou a gente deu esse poder pelo nosso voto ao Congresso Nacional e ao Presidente da República. Ficou na cadeia em Curitiba de 2016 até março do ano passado. Aí, por causa da pandemia e a idade dele, foi para prisão domiciliar e com tornozeleira. E sempre prisão preventiva, porque, como se sabe, né, por decisão ida e volta do Supremo, ainda não pode ser preso quem não tiver esgotado todas as instâncias, né, inclusive além da segunda instância. E estava em prisão preventiva esse tempo todo. E ele foi condenado por Sérgio Moro, no âmbito da Lava Jato, por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, a 15 anos e 4 meses. A lei da progressão de pena diz que depois de 1/6 da pena ele já podia ter entrado na progressão de pena. Então, mesmo com prisão preventiva, ele já cumpriu essa progressão, né? Por isso o tribunal revisor, por unanimidade, decidiu tirar a tornozeleira. Ele ainda não sai de casa, ele não tem o passaporte, mas ainda não sai de casa porque tem uma condenação na Operação Sepsis, de propina no âmbito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, aqui no Tribunal Federal de Brasília. Então ele continua em casa, né? Enfim, foi isso que aconteceu com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Mas tudo isso são alertas para a gente ver, para a gente pensar sobre os 174 condenados por Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato, né? O que acontece com isso e o que acontece com a cultura, a sensação, a frustração da impunidade no Brasil.